Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vale of Thieves, da Mary Pearson. Vale of Thieves é uma publicação de 2019 da editora Darkside e tem tradução de Ana Det Duarte. Esse é o segundo volume da duologia Dinastia de Ladrões. Tem resenha do primeiro volume aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. E tem resenha também dos 3 livros da trilogia Crônicas de Amor e Ódio e do livro Crônicas de Morrigan. Vou deixar todos os vídeos linkados na descrição. Após os acontecimentos finais de Dance of Thieves, a Cassie e o Jace estão retornando para a Boca do Inferno e o futuro parece assim promissor, lindo e maravilhoso para eles. Só que assim, gente, quando eles estão chegando, acontece um imprevisto, assim, que cada um deles vai para uma situação diferente e eles precisam tentar resolver, precisam tentar sair dessa situação e para isso eles vão ter que, assim, ser bons estrategistas e tomar muito cuidado em quem eles confiam para poder tentar resolver todo esse problema que vai ser desencadeado aqui nesse livro. Assim como o livro anterior, Vale of Thieves é repleto de intrigas políticas, alianças, reviravoltas. Assim, nos livros da Mary Pearson, principalmente nos dessa duologia, a gente nunca sabe muito bem o que esperar dos personagens. Porque às vezes eles podem ser exatamente aquilo que eles parecem e exatamente aquilo que a gente está esperando que eles sejam. E às vezes eles são o extremo oposto disso. Às vezes eles são o extremo oposto daquilo que, assim, eles deixam parecer, sabe? Tem muito personagem aqui que finge ser o que não é. E, assim, isso vai causar uma tremenda dor de cabeça e confusão dentro dessa história. Eu já mencionei aqui, tanto na resenha dos livros da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, como na resenha de Dance of Thieves, que a fantasia nesse mundo que a Mary Pearson criou é, assim, uma linha bem tênue. A fantasia, ela tá muito bem equilibrada aqui com os outros elementos da trama, né? Então, com a trama política, com o romance. Então, assim, tá tudo isso bem equilibrado. É quase como se a gente tivesse tudo na mesma medida. E, assim, eu acho que é exatamente isso. Dance of Thieves, na resenha de Dance of Thieves eu menciono que ele é um dos livros que eu acho que tem mais fantasia da autora. Já Vale of Thieves é o que eu acho que tem menos, sabe? A autora foca aqui mais na ação, nessa trama política que tá rolando. E o Dom aqui, que é o principal elemento mágico desse universo, ele aparece aqui só em alguns momentos bem pontuais e ele aparece para resolver um problema e para que personagens do primeiro livro retornem para a história. Eu li o primeiro livro dessa duologia, gente, no começo de 2019 e só no final do ano passado que eu fui ler Vale of Thieves. E no começo da leitura, falei, ué, tem uma coisa estranha. Sabe quando você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo? E assim, a história tava fresca na minha memória, sabe? Não precisava de eu reler. Mas algumas coisas ficaram confusas. Eu falei, ué, mas o primeiro livro não terminou desse jeito. Não terminou com essa resolução. Parecia que ia estar tudo resolvido e que o segundo livro ia seguir um outro caminho. Por que isso tá acontecendo? E assim, eu fiquei meio confusa, tá? Eu confesso. Mas depois eu consegui entender o que estava rolando. Porque eu entendi que o que era uma questão pra mim, de não estar meio que entendendo o que estava acontecendo por causa de uma determinada coisa, também era uma questão para os personagens da história. Eles também começam sem entender o que está acontecendo e assim, achando que o problema deles foi resolvido no primeiro livro. E não foi, tá? Então, assim, na medida que eles vão descobrindo o que está acontecendo e resolvendo o problema deles, eu fui entendendo melhor. Então, assim, eu vi que não era eu que estava confusa, tá? É uma coisa proposital da história mesmo. Na resenha do primeiro livro, eu falei que a forma como a relação da Cassie e do Jace começa a ser construída parece muito similar à forma como a Lia e o Caden constroem a relação deles no começo da primeira trilogia. Depois, essas histórias seguem um outro caminho, mas é um pouco semelhante. Nesse livro aqui, também tem um acontecimento que é muito similar
ao da primeira trilogia. Depois de um outro acontecimento bastante similar, que eu não vou falar qual é para não dar spoiler, que também é parecido com um negócio que acontece na primeira trilogia, o vilão da história cria um interesse pela Case, tá? Na primeira trilogia, a gente tem o Comisar criando um interesse pela Lia. Só que o interesse do Comisar pela Lia, ele é justificado pelo Dom, por toda a treta ali que tá rolando e pelo fato dela ser uma princesa, né? E aqui, esse vilão se interessar pela Case, ele parece surgir do absoluto nada e apenas para criar mais um conflito ali para a história, para Case ter como meio que manipular ele, sabe? Mas eu achei meio do nada, tá? Porque ele só parece meio um cara recalcado, sabe? É puro recalque aqui. Não tem um outro motivo de existir esse interesse dele por ela. E eu já reparei que a Mary Pearson repete alguns acontecimentos nos livros dela, tá? E dentro desse mesmo universo, tá? A gente tem um acontecimento em Crônicas de Morrigan, que é o spin-off. Aí isso é repetido em Crônicas de Amor e Ódio e isso é repetido em Dinastia de Ladrões, tá? Eu gosto muito desse universo. Mas eu acho que esse negócio dela ficar repetindo demais os mesmos acontecimentos pode tornar a história meio cansativa, assim. Porque, assim, ela repetir as mesmas coisas com os mesmos personagens e achar que se ela der uma origem para eles e uma resolução do problema, o final para eles, diferente em cada história vai resolver, não vai, porque lá pelas tantas parece que isso é meio que preguiçoso, sabe, essa repetição. Esse é um universo que tem tudo para ser assim sensacional se ela quiser expandir ele mais. Só que não dá para ela ficar repetindo os mesmos acontecimentos em todos os livros. Se ela for expandir ainda mais esse universo, ela precisa criar coisas novas, porque assim, já deu de repetir certos plots aqui, já assim, tá começando a parecer tudo igual. Eu gostei muito da duologia de Dinastia de Ladrões, tá? Eu acho que essa foi uma boa conclusão. Inclusive, na resenha do primeiro volume, eu comentei que eu não sabia dizer se eu preferia essa duologia ou a trilogia principal, que eu precisava ler o segundo livro para poder saber. Olha, li o segundo livro e não resolvi esse problema, tá? Continuo sem saber. Eu acho que é um universo, acho que talvez por ter alguns elementos bastante similares, é um universo que eu gosto muito, sabe? Eu gosto bastante da trilogia Crônicas de Amor e Ódio por alguns elementos e gosto da duologia de Dinastia de Ladrões por outros elementos, por ela ter elementos que a outra trilogia não tem, e assim, vice-versa. Mas ler esse livro, e principalmente porque as duas histórias vão se encontrar em determinado momento e a gente vai ver como que os personagens da primeira trilogia estão, me deu bastante saudade desses personagens. Então eu fiquei assim com uma vontadezinha de reler a trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Mas eu não vou fazer isso agora, tá? Mas me deu saudade dessa trilogia que foi, de fato, o que começou todo esse universo, né? Eu gosto muito da escrita da Mary Pearson, assim. Os personagens que ela cria, eles são muito cativantes e eles são muito intensos. Então, se eles odeiam com todas as forças. Se eles lutam, também, assim, eles dão tudo de si. E se eles amam, eles são capazes, assim, de mover o mundo por esse amor. E não é exagero, tá? Em alguns momentos desse livro aqui, eu achei que a Cassie e o Jayce, eles estavam meio melosos demais, sabe? Eu acho que a gente não viu deles como um casal tendo paz, né, o suficiente, acho que no primeiro livro, para que aqui eles já estejam tão melosos como eles estão, sabe? Me deu muita impressão de que a gente precisava ver um pouquinho mais deles numa relação sem ser um tentando enganar o outro, como é no primeiro livro. Mas, ao mesmo tempo também, eu acho que não faria sentido, sabe? Eles não estarem com essa intensidade toda aqui, sabe? É uma história intensa de personagens intensos e que amam com uma intensidade muito grande. E esse amor intenso pode ser um amor romântico, pode ser um amor pela família e pode ser um amor pela sua casa. E tem os três aqui, então é tudo muito intenso. Eu tenho certeza que tem gente querendo saber se dá pra ler a duologia de Dinastia de Ladrões antes de ler
a trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Olha, essa duologia, ela começa 6 anos depois do final da primeira trilogia e alguns personagens aparecem e a Cassie vai citar alguns acontecimentos aqui, então pode ser que você tome alguns spoilers. Mas, se você quer ignorar isso, não se importa com spoilers e quer ler a duologia primeiro, vai fundo, tá? Não sou eu que vou dizer pra você fazer o contrário, afinal, eu não sou assim. Não tô aqui dando ordem pra ninguém. Faça o que você quiser, mas faça com consciência. Saiba que se você ler a duologia primeiro, você vai pegar alguns spoilers, além de eu acho de que algumas coisas você talvez não entenda assim num primeiro momento. Preciso terminar essa resenha elogiando essa edição belíssima da Darkseid. O primeiro é inteiro azul, tá? Tem um vídeo aqui no canal demonstrando os detalhes da edição desse primeiro livro aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards. E essa edição, gente, é inteira vermelha. O corte é vermelho. Eu confesso que eu prefiro a capa desse primeiro livro, desse segundo livro aqui do que do primeiro. Aqui temos um mapa, o que eu acho um recurso muito legal, porque aí o mapa não quebra, né, como é um livro de capa dura. A diagramação eu acho que tá bem boa, tá? Eu gostei. E, enfim, gente, essa edição é uma edição simples, mas, porém, muito bonita. Então, se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compre na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Também comenta aqui para mim se você já leu algum livro da Mary Pearson e o que você achou. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.